Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma empresa do setor de alimentos no Brasil, uma empresa que vem crescendo bastante aí, vem se destacando dentro do seu segmento, que é a Minerva Foods SA, tá? Mas a Minerva Foods foi uma indicação aqui dos nossos inscritos lá do Fernando Marto, grande Fernando Marto. Pô, que bom ter você com a gente aqui sempre, Fernando. Seja bem-vindo, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. E também o Samuel Seabra, que também indicou a Minerva Foods aqui, a quem eu mando um grande abraço aí, Samuel Seabra. Muito obrigado também por estar junto conosco aqui, espero poder atender as expectativas de vocês. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda a sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em construir e repartir conhecimentos, não esqueça, o dia 7 de novembro, das 19 até as 22 horas, estaremos realizando o nosso 5º curso de análise de balanços voltados para investimentos. E nesse curso, pela plataforma Google Meet, online, a gente vai estar junto aqui interagindo durante 3 horinhas, onde eu vou passar para vocês todo o funcionamento, como é que funciona todo esse processo de análise, o que os indicadores querem nos mostrar, como é que surgem esses indicadores, até para você poder avaliar se uma empresa está vindo bem ou não, de forma rápida, fácil, didática, você vai poder aprender um pouquinho sobre essa ferramenta de análise de balanço. E para se inscrever é fácil, ó, basta entrar aqui nesse WhatsApp, me manda uma mensagem lá que eu lhe passo todas as informações do curso e também como que você pode fazer para se inscrever e participar conosco. Ah, e o custo? Não, só R$25, apenas R$25, e a gente vai estar 3 horas juntos aqui repartindo e construindo conhecimentos. Mas vamos contar então a história da Minerva Foods, a história que na verdade começa lá em 1924 na cidade de Barretos, em São Paulo, quando o Antônio de Pádua Diniz, ele monta uma empresa chamada Charqueadora Minerva, né, que já era voltada para esse setor de carnes. Só que 2 anos depois, o Antônio de Pádua Diniz veio a falecer e a empresa acabou sendo arrematada, trocando de mãos, e aí ela veio crescendo até a década de 80. Chegando na década de 80, começou a ter uma série de dificuldades financeiras, culminando com a falência da empresa. Mas em paralelo a essa história da Minerva, que depois aí lá em 1971 já havia trocado o nome para Frigorífico Minerva, né? Mas em paralelo a essa história, temos a história da família Vilela de Queiroz, que começa em 1957, onde eles trabalhavam com a criação de gado e principalmente com o transporte de gado. E aí foi também ampliando todo esse trabalho de transporte de gado e foi crescendo. E chega no ano de 1992, a família do Edivar Vilela de Queiroz acaba adquirindo a massa falida do frigorífico Minerva. E aí, como já atuavam no setor, então agora passaram a ter o frigorífico Minerva dentro da empresa deles. E aí chamaram para poder tocar essa empresa o Fernando Galete de Queiroz, que já tinha uma experiência por já ter trabalhado numa multinacional, que era a Cargill, e também por ter formação em administração de empresas, chamaram o Fernando Galete de Queiroz para tocar essa nova empresa, que seria a Frigorífico Minerva. E a partir dali ela começa a se desenvolver, tanto que daí já no ano de 2003 começa a fazer a exportação de carne, no ano de 2007 faz a abertura de capital, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, com a entrada do dinheiro sai adquirindo daí outros frigoríficos, não só no Brasil como fora do Brasil, lá no Paraguai, também no Uruguai. No ano de 2012 troca o nome da empresa de frigorífico Minerva para Minerva Foods e começa a sua expansão no mercado internacional. Tanto que no ano de 2016 adquiriu unidades também na Austrália e no ano de 2017 adquire mais 5 unidades também na Argentina e mais uma unidade também na Inglaterra. E aí vai expandindo a sua participação não só no Brasil como fora do Brasil e tendo aqui no Brasil hoje 10 unidades produtivas e também trabalha com 9 CD, centros de distribuição. E a empresa hoje é uma das referências também dentro do seu setor. Mas para que possamos saber como que está a situação da Minerva Foods, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e agora do primeiro semestre de 2022. E através dos números vamos entender como que está a situação da Minerva Foods. Então, vamos aos números.
Bem, aqui estamos então com as demonstrações da Minerva Foods S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também ao primeiro semestre agora do ano de 2022 e vamos entender através dos números como que está o andamento da empresa. Começando aqui pelo ano de 2019, a empresa apresentava no seu ativo total 13 bilhões 233 milhões de reais. O que é esse ativo total? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, seus bens e seus direitos. E claro que grande parte está aqui no imobilizado. E o que é esse imobilizado? São todos os bens que fazem parte da estrutura de funcionamento da empresa, máquinas, equipamentos, edificações, galpões, móveis, utensílios, computadores, enfim, tudo aquilo que faz parte da estrutura da empresa. E nessa parte de cima nós temos o capital de giro, que é o ativo circulante, que são os recursos que a empresa utiliza para movimentar toda essa estrutura aqui e gerar recursos através da movimentação dessa estrutura. No ano de 2019, ela fechou com um capital de giro de 8 bilhões 269 milhões de reais, o que correspondia a 62,5% de todo o ativo da empresa. Desse valor, 4 bilhões 469 milhões era dinheiro. Então vejo que um terço da empresa era dinheiro, né? 1 bilhão 778 em contas a receber e os estoques totalizavam 714 milhões de reais. Já para 2020, a empresa aumenta seu tamanho para 16 bilhões 920 milhões. Nota-se aqui um incremento aqui no imobilizado, um aumento no imobilizado e principalmente um aumento no capital de giro, que vai para 11 bilhões 283 milhões de reais, representando agora 66,7% de todo o ativo da empresa. Desse montante, 6 bilhões 391 milhões era dinheiro, caixa, banco e aplicação. 2 bilhões 143 em contas a receber e os estoques agora totalizavam 997 milhões de reais. Em 2021, a empresa aumenta ainda mais seu tamanho, vai para 20 bilhões 69 milhões, com esse aumento aqui no capital de giro indo para 13 bilhões 767 milhões, 68,6% a sua representatividade. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, 7 bilhões 302 milhões, era o que a empresa tinha de dinheiro em 2021. 2 bilhões 598 milhões o contas a receber e 2 bilhões 115 o estoque. Veja como aumentou o estoque da empresa em 2021. Já agora, em junho de 2022, a empresa fecha com um ativo total de 19 bilhões 628 milhões e o capital de giro recua aqui para 12 bilhões 968. Há uma diminuição do volume de dinheiro em caixa, 6 bilhões 203, porém, um aumento no contas a receber e aí, na sequência, também uma pequena queda nos estoques. Então, por aqui você vê que a empresa vem de 13 para 16, para 20, 19 bilhões 628, praticamente uma estabilidade aqui no tamanho do ativo. E o capital de giro de 8 para 11 para 13 para praticamente 13 bilhões de reais. Olhando agora o endividamento da Minerva, lá no ano de 2019, ela fechou com um endividamento total de 13 bilhões 515. Agora repare aqui, o ativo total era 13.233 e ela devia 13.515, portanto, ela devia 102% de tudo aquilo que ela tinha. Razão pela qual, em 2019, ela fechava aqui com 281 milhões de patrimônio líquido a descoberto, de patrimônio líquido negativo, que seria chamado passivo a descoberto. Isso por quê? Porque ela vinha carregando de exercícios anteriores prejuízos acumulados, entre parênteses aqui, prejuízos acumulados que ela vinha registrando de anos anteriores. Já no ano de 2020, aí o PL já passa a ser positivo, aqui 837 milhões, baixo, com apenas 4,9%, e o endividamento fechando em 16 bilhões, com 95% o peso da dívida em relação ao ativo total. Grande parte da dívida aqui, no longo prazo. Já em 2021, o endividamento total pula para 19.415 milhões, com 96,7% de representatividade. Então, repare que todo esse crescimento da empresa que a gente retratou dentro do ativo, aqui ele é originado através de endividamento. Então, a empresa buscando endividamento para investir dentro da empresa, para a empresa poder crescer, razão pela qual vem com um endividamento bastante alto. E agora em junho de 2022, fecha com 18 bilhões 889 milhões de dívida, grande parte no longo prazo, e a dívida de 96,2%. Então, de tudo que a empresa tem ali de PL, apenas 739 milhões, 3,8%. Então, um PL bastante baixo para a estrutura da empresa e, consequentemente, um endividamento muito alto aqui para a estrutura da empresa.
Olhando agora os resultados produzidos aqui pela Minerva, em 2019, ela fecha com faturamento de 17 bilhões, em 2020, 19 bilhões 406, em 2021, 26 bilhões 965 milhões, e agora, em 6 meses do ano de 2022, já acumula um faturamento de 15 bilhões e 700, projetando um faturamento aí próximo de 32 bilhões. Então, o faturamento da empresa sai de 17 para 19 para 26 e agora projeta 32 bilhões de faturamento para 2022. Já os resultados produzidos pela empresa em 2019, um lucro pequeno, 16 milhões 157, e naturalmente que apesar de ser pequeno esse lucro, como eu falei há pouco, ela vinha com prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Então, só o fato de parar de ter prejuízo já é um grande sinal. E aí, nesse ano aqui, então, foi marcante que pela empresa estancar o crescimento dos prejuízos. E a partir de então a empresa começa a dar lucro, 697 milhões em 2020, 598 milhões de lucro em 2021 e agora em 6 meses do ano já acumula um lucro de 539 milhões, projetando um lucro superior a 1 bilhão e 80 aproximadamente para 2022. Então uma empresa que sai de uma situação extremamente difícil e ela vem aí no processo de recuperação. Claro que já recuperou aqui em termos de resultado, recuperou em termos de faturamento, porém, como a gente citou há pouco, falta ainda recuperar na parte de endividamento. Nesse quadro trago para vocês aqui como que está a situação financeira da Minerva. Olhando ali pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, que ele sai com índice de 0,66 centavos, sobe para 0,75, 0,74 em 2021 e agora em junho fecha com 0,74. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 74 centavos. Quer dizer, para cada R$1 ela não tem R$1, ela só tem 74 centavos. Portanto, com o tempo ela vai ter que fazer recursos através dos seus resultados ou até mesmo não fazer novos investimentos para poder melhorar a sua situação financeira no longo prazo. Já no curto prazo, a empresa não vem apresentando problemas, já que pela liquidez corrente, nós vamos observar ali que ela sai com índice de 1,47, sobe para 1,76, sobe para 1,90 e recua agora para 1,68. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$1,68. Paga e sobra. Então, no curto prazo, não existe problema financeiro para a Minerva. O problema está no longo prazo, onde ela terá que fazer recursos para fazer frente a esse endividamento quando ele se tornar curto prazo. Nesse quadro, eu trago para vocês o tamanho da dívida e o comportamento da dívida da Minerva. Então, ela sai com uma dívida de 102% lá em 2019, onde a dívida era maior do que o patrimônio. A dívida recua em 2020 para 95%, aumenta um pouquinho para 96,7% em 2021 e fecha agora 2022 com 96,2%. De tudo que a empresa tem, ela deve 96%, portanto, ela é dona de apenas 4% de todo o seu patrimônio. Então, uma dívida bastante alta, como a gente já citou. Nesse outro quadro aqui, trago para vocês aqui as margens que a empresa trabalha. A margem líquida, 0,09%, praticamente 0,1% que ela ganhou lá em 2019. Aí em 2020 ela já tem uma margem um pouquinho melhor, 3,6%. Em 2021, 2,2% e agora em 2022, 3,4%. De tudo aquilo que ela vende, pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro e impostos, sobra líquido e limpo para a empresa, 3,4%. Já a rentabilidade do ativo, é o segundo gráfico que nós temos ali, ele também sai com índice de 0,1% lá em 2019, 4,2% em 2020 e 3% agora em 2021. Então, de todo investimento feito, a empresa gera um ganho de 3%. Já na rentabilidade do PL, começando lá pelo ano de 2019, até eu deixei em branco, por quê? Porque não havia PL, o PL era negativo, então esse índice aqui ele seria também negativo mesmo que desse lucro. Então vamos começar ali pelo ano de 2020. 83,3% é que os sócios ganharam ao ter as ações da Minerva. Mas por que esse índice é tão alto? Justamente porque o PL era muito baixo e continua sendo muito baixo. Tanto que em 2021 a rentabilidade do PL fechou em 91%, praticamente 92%. Então, aparentemente é um ganho alto, mas acontece que estamos medindo em cima de uma base muito baixa, que era um PL muito baixo, até em relação ao endividamento ser muito alto.
Nesse outro quadro aqui, trago para vocês também os demais indicadores das ações da Minerva. Quanto que vale uma ação da Minerva? R$1,15. Tá? Então, se pegássemos todos os patrimônios da empresa, pagássemos as dívidas e distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada acionista R$1,15. Isso por quê? Porque também o PL é muito baixo da empresa. Já o valor de mercado, hoje, se você for comprar uma ação da BIF3, você vai pagar R$12,67. Então, repare que o valor de mercado dela está muito, mas muito acima do valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 11,02, quer dizer, mais de 1000% é o ágio existente na comercialização das ações da Minerva. Lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, R$1,25, o que dá uma rentabilidade de 9,87%. E por que essa rentabilidade ela é bem menor do que a rentabilidade do PL? A rentabilidade do PL é baseada em valor patrimonial e a rentabilidade da ação é avaliada, né, em relação ao valor de mercado. Dividendos por ação. No ano de 2021, só para termos aqui uma ideia, no ano de 2021 ela distribuiu a título de dividendos R$1,11. E a relação PIL, preço barra lucro, fecha em 10,10. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Minerva, os acionistas irão levar 10 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. A empresa trabalha com um free float ali de 37,95%. O que é esse free float? É justamente ali a quantidade de ações que a empresa tem circulando no mercado, que estão fora da mão dos controladores. Então são aquelas ações que estão sendo comercializadas. Então ela vem ali trabalhando com um free float na faixa de praticamente 38% de ações livres girando no mercado. Naturalmente que quanto mais alto esse índice, mais ações nós temos circulando no mercado e a liquidez passa a ser maior. Quanto menor esse índice, menos ações nós temos disponíveis no mercado e aí, consequentemente, a liquidez dela acaba sendo comprometida. Nesse quadro trago para vocês que o comportamento do valor das ações da Minerva Foods. Começando lá pelo ano de 2017, as ações eram comercializadas na faixa de R$ 11,70. E daí, durante o ano de 2017, as ações foram caindo até bater em R$ 5,00. Né? E isso lá já em 2018, você comprava uma ação da Minerva por R$ 5,00. A partir de 2019, aí as ações elas começam ali todo o processo de crescimento, chegando novamente ali na faixa de R$ 15,00, passa por uma oscilação ali em função da pandemia, né, aquela queda bem no meio do gráfico ali, onde ela recua para R$ 7,73 e depois ela volta ali para o patamar de R$ 14,00. Aí na sequência, entrando em 2021, o patamar da empresa passa a ser na faixa de R$ 9,60, R$ 9,70 até 2022. Entrando em 2022, você vai observar ali que ela vem novamente numa crescente, batendo em R$ 16,00 e agora, nesses últimos dias, aí ela apresentou uma queda aqui, tanto que a cotação dela fecha em 12,67, com base no último dia 7 de outubro, quando dá captura das informações para a gravação desse vídeo. Então, nesse gráfico aqui, você observa quando que as ações tiveram seu valor mais alto, quando que elas tiveram seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da Minerva Foods nos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada. Falando em mais uma empresa analisada, um forte abraço para Wanderson Santana, grande Wanderson Santana, que sempre está junto aqui conosco no canal. Muito obrigado, Wanderson, pelo carinho, pelo incentivo de sempre, e muito obrigado aí para todo mundo que está junto conosco aqui, nos mandando mensagens, incentivando. Pô, isso aí me ajuda bastante aqui, nos motiva muito a continuar esse trabalho aqui de construção e de repartição de conhecimentos voltados para empresas. Então, qual que é o objetivo do canal Silas Degraff? É justamente analisar a situação das empresas e passar para vocês como que a empresa está naquele determinado momento ali, como que vem sendo o desempenho da empresa através dos números, né? E aí, quando você vai comprar ações ou pretende comprar as ações, a grande dúvida é saber, e aí, vale a pena, não vale a pena, se a empresa é boa ou não é boa? Então, primeiro passo é saber o que é essa empresa, saber um pouquinho da sua história, mas principalmente saber como que ela está financeiramente, como que ela está de endividamento e se essa empresa é rentável, se ela gera lucro ou se não gera lucro. E a partir daí você vai poder tomar sua decisão de uma forma mais consciente, mais segura, porque o objetivo maior o que é? É você poder construir seu patrimônio com menos riscos e aumentando as suas
probabilidades de ganho. E tudo isso nós passamos aqui as informações que, junto com outras informações que você vai obter, aí toma a sua decisão de forma consciente, de forma segura, para construir o seu patrimônio e lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.